Olá, eu sou a Verônica Trevisan, consteladora familiar, terapeuta sexual sistêmica, fundadora da marca Casamento Sistêmico, e eu estou fazendo uma série com o nome Sistemicamente Falando, onde eu trago situações que eu trabalhei com os casais durante as constelações. Esses casais me trouxeram questões, e esse especificamente trouxe uma questão com o dinheiro. E como é que esse trabalho aconteceu? Aqui estão os representantes desse casal. Aqui o masculino e aqui o feminino. Claro que durante uma constelação não foi exatamente essa posição que eles colocaram. Mas dentro do conflito eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Esse casal já vem conflitando, então essa é a posição de conflito, um olhando para o outro. O que eles me colocaram é que há muitos anos eles não se entendem. E a pergunta que eu faço para o casal é assim: existiu algum fato que exatamente vocês perceberam que ali vocês se desconectaram? Essa é uma pergunta crucial nos meus atendimentos, porque por vezes essa memória ela não vem tão rápida, então precisa ter um tempo dentro dos movimentos que nós fazemos durante a constelação, para que esse casal realmente perceba aonde foi o gatilho. Durante a nossa conversa e durante esses movimentos, eles conseguiram perceber que isso começou logo após que a esposa saiu do comércio onde eles trabalhavam juntos, onde o comércio era próspero, onde o dinheiro nunca foi uma questão. Essa esposa sai para ter filhos e deixa esse homem com essa responsabilidade. E eles tinham uma forma muito peculiar de trabalhar, porque eles colocavam seus familiares para dar apoio, sempre remunerado, mas eles colocavam esses familiares, além de outros funcionários. Mas a família era um ponto fundamental nesse trabalho de apoio. E aí esse casal me conta que a partir dali houve uma ruptura. E dentro de muitos fatos que eles me trazem, eu percebo duas situações muito em comum. Ambos tinham questões com os pais. E que tipo de questões eram essas? A falta dos pais. A mulher perdeu o pai quando criança. O homem perdeu o pai já adulto, mas foi uma morte súbita, não esperada, aonde por vezes ele se sentia culpado. Esse um caçula, e ele traz essa responsabilidade de cuidar do pai. Era até um acordo entre os irmãos. Já a cliente perdeu o pai muito cedo e houve automaticamente uma substituição do irmão para o irmão. Esse pai, ele foi substituído pelo irmão, e essa cliente conectou a força que deveria receber do pai com o irmão. Quando ela faz isso, o que acontece com esse irmão? Ele se torna muito grande e ele cuida. Quando acontece essa dinâmica, o pai sai do lugar e vem o irmão tomar o lugar do pai. Essa mulher, ela não consegue se conectar com o marido, porque o primeiro homem da vida dela se foi, mas ela conseguiu substituir pelo irmão. Quando ela faz isso, o lugar que falta aqui é o do irmão. E o que esse marido faz? Ele toma o lugar do irmão. E aqui
fica vazio. Essa é uma dinâmica sistêmica oculta que acontece com muita frequência. Por amor, esse marido se desloca do lugar do parceiro e cuida dessa mulher. Porque também ele não estava disponível. Isso não é uma questão só dela. Quando estamos falando de constelação de casal e de casal, um sistema familiar está a serviço do outro para a cura. Então esse homem, quando ele faz esse movimento, ainda de se conectar com a dor da ausência do pai, e ele se coloca como uma criança ferida, ainda precisando desse acolhimento, ele também se sente mais confortável não assumindo o lugar do parceiro. Então, para ele, estar no lugar do irmão faz mais sentido. E o que acontece quando o casal se desloca dessa forma? Primeira coisa que para de acontecer é a consumação sexual. Segundo Bert Hellinger, a grandeza da sexualidade, ela precisa permear o casamento, a união. E quando isso não acontece, o casal perde força. Então estamos ali com uma questão entre os dois, onde na realidade eles me trazem a questão com o dinheiro. E aí acontece algo mais ainda sistêmico. Esse pai, ele faleceu e ele tinha uma questão com bebida. Esse filho, ele é muito próspero com trabalho com bebidas. E essa prosperidade não chega na irmã. Mas essa irmã acaba também se envolvendo com o trabalho do irmão e ela também acaba trabalhando com bebidas. Quando ela fala do dinheiro e o marido também, eles falam que o dinheiro não chega e o dinheiro é do irmão e que eles não se sentiam autorizados a ter prosperidade. O que acontece nessa dinâmica? Esse homem tinha também o seu trabalho e ao perder o emprego, ele também se une ao e ficam os três vinculados. Só que mesmo assim o dinheiro não chega para eles. E esse irmão, nesse lugar de grande, de provedor, ele não autoriza que esse dinheiro chegue aqui. Quando eu falo não autoriza, é porque essa mulher recebe do irmão a força que deveria receber do pai. Por uma lealdade, ela, para se conectar com esse pai, ela aceita colocar o irmão nesse lugar. E o casal perde força, porque eles vivem a vida da família de origem da parceira. Existe uma exclusão aqui da própria família, isso tudo de forma inconsciente, claro, e por um amor muito grande. Porque por amor a essa mulher, esse homem fez esse movimento. Só que aí, o que acontece com esse casal? Lá na primeira posição, existe uma raiva. Uma raiva dela por ele não assumir o papel de parceiro e uma raiva dele por ela não enxergá-lo como parceiro. Nessa guerra, eles não conseguem se conectar com a sua prioridade na relação, que é a prioridade do casal. E eles se perdem olhando para as suas famílias de origem. Quando eles se casaram, eles me comentaram que choraram muito por deixarem as suas mães sozinhas. Mais ainda o vínculo com a família de origem. Eles não se sentiam autorizados a seguir para a vida. Tudo isso prende o casal, como eles mesmos colocaram para mim, que era como se fossem bolas de ferro, cada um com a sua. Qual foi o movimento que fizemos?
devolver o lugar do pai, entender que ela poderia receber a prosperidade não mais vindo do irmão, e sim do pai, receber a vida, porque ela se sentia em dívida com esse irmão. E ela não sabia como pagar, porque parecia que nunca era o suficiente. E aqui está claro que o que ela queria devolver ao irmão era a vida que ela recebeu do pai. Tira-se o irmão desse lugar de grande e volta a olhar para o pai, onde ela precisa receber, sabendo que a vida veio do pai, para os dois. Nenhum nem o outro é melhor. Dessa forma, ela aprende a receber. E para chegar ao dinheiro, precisamos saber receber, porque é uma troca e é uma fluidez que precisa existir. O dinheiro, ele precisa ser uma energia de troca. E esse homem, após fazer o movimento de olhar para a família dessa mulher, aceitando tudo que foi, que ele não tem como compensar nenhuma falta no seu sistema familiar, ele consegue se reconectar com a sua família, entendendo que a força dele vai vir da família dele, para que ele possa, como adulto, seguir a sua vida. E apenas dessa forma, devolvendo as bolas de ferro às suas famílias, eles conseguem olhar para frente, para o dinheiro e para uma vida como adultos, se permitindo a receber. E assim, essa constelação terminou com muita emoção, com muita reconexão, e principalmente com o movimento que o nosso mestre Bert Hellinger nos ensinou, a renúncia à família de origem. É um movimento que não é fácil, é um movimento de muita dor, por muitas vezes, mas apenas dessa forma esse casal conseguirá seguir para a vida e olhar para os seus filhos. Então é isso. Se gostaram, comentem, sigam o canal, podem trazer mais sugestões e na semana que vem eu volto com outro vídeo. Muito obrigada!